Lição número 1039. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atammu taslim wa ba'd. Qala Allahu ta'ala: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. Estimados irmãos, depois de termos abordado na lição passada a forma de calcular o zakat, lição essa que foi antecedida a lição relacionada a aspectos introdutórios, hoje vamos falar dos destinatários do zakat e algumas questões relacionadas, não é, a sua ou por outra as responsabilidades existentes no pagamento do zakat. Allah subhanahu wa ta'ala menciona os destinatários do zakat. Só por curiosidade, alguém pode dizer quantos são os destinatários do zakat? Alguém sabe dizer? Se todos nós pagamos zakat, como é que é feito o nosso pagamento se não sabemos quem são ou quantos são? Quantas classes dos destinatários? Quantos grupos? 8. Consegue mencionar? Pelo menos acertou no número. Sim. Primeiro, pobre. Quem sabe que é o pobre? Sim? Miskin, né? Necessitado, mas viajante, estudantes, não, órfãos, se for, o facto de ser órfão pode ser órfão e rico. Então, mujahid, sim, al-mu'allafat qulubuhum, que eles têm inclinação, não é, para o Islã, mas endividado, mas coletor de zakat, mas escravo. Quando você dar o escravo vai dar o amo dele. Tudo que é do escravo pertence ao boss dele. Se deres ele, o boss vai levar. Na libertação de escravos. Então, Allah subhanahu wa ta'ala menciona essas classes todas. Innama sadaqatu lilfu. Allah restringiu. O zakat é somente para esta classe. E não mais. Né? Dentre os muçulmanos, nesta classe. Há divergência aqui no ulama se pode dar numa das classes. Se for um não muçulmano, se pode dar ou não pode dar. A posição da maioria e a posição mais correta é que é somente para os muçulmanos. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: o zakat é apenas para os pobres, os necessitados, mu'allafat qulubuhum, innama sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin 'alayha, os encarregados pela coleta e administração do zakat, quer dizer, podem ser pagos pelos bens do zakat. Amilin 'alayha, mu'allafat qulubuhum, aqueles cujos corações se inclinam ao Islã, que nós iremos entrar em pormenores. Gharimina, na libertação dos escravos ou as pessoas que estão endividadas. Mu'allafat qulubuhum, gharimina, os endividados, na libertação de escravos, no caminho de Allah, fi sabilillah wa ibn sabil, e para os viajantes. Estamos aqui diante de 8 categorias, né, daqueles quem o zakat torna-se, ou são como podemos chamar de receptores do zakat. Allah diz: faridatan min Allah, é uma obrigação da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah obrigou, e é exatamente essas pessoas quem deve-se dar o zakat. Aqui Allah fala pobre e necessitados. Quando se fala de fuqara, masakin é abrangido. Quando se fala de masakin, fuqara é abrangido.
Portanto, a diferença está quando os dois são mencionados em simultâneo. Allah mencionou aqui fuqara e masakin. Aqui o ulama diz, Allah mostra quem é mais necessitado que o outro. Alguns dizem que o fuqara é mais necessitado que o masakin. Portanto, sim? Fuqara é pobre, um é pobre, outro é necessitado. Pois Allah, esses, obviamente não há nenhum detalhe acrescido, por todos esses, conforme diz, se um só é mencionado, outro é abrangido, não é? A diferença é quando os dois estão mencionados, não é? É para mostrar a necessidade de um para com o outro, quem é mais necessitado. Depois aqui Allah fala do amilina alaiha, aqueles que são encarregados para coletar e administrar o zakat. Por exemplo, há pessoas que deixam seus afazeres, que devem ir distribuir o zakat, devem ir coletar o zakat. Quando se trata do pagamento dessas pessoas, é do bem do zakat, proporcionalmente, que essas pessoas devem ser pagas. Devem ser pagas. É um trabalho que está a fazer, você, dando um exemplo, num Estado Islâmico, onde o Amir, o Khalifa, ordena certas pessoas para irem fazer a coleta de zakat. Você tem que deixar os teus a fazer, deixar os teus trabalhos e vai fazer esse trabalho. Portanto, em questões de pagamento, se eles terem que serem pagos, é do zakat, né? O Khalifa irá pagar a eles com estes bens de zakat. Então, não é coisa do outro mundo. Quando se fala de pagamento, é que eles estão a fazer a coleta de zakat, estão a fazer a distribuição de zakat. Não é coisa do outro mundo acharmos que está tirando um direito dos pobres. Não, o dono que legislou, o dono, Allah, é que legislou. Essas pessoas podem serem pagas, mas se não quiserem serem pagas, não há nenhum problema. Mas se eles exigirem um pagamento, é do zakat que eles devem ser pagos. Então, Allah subhanahu wa ta'ala menciona aqui, amilina alaiha. Wal muallafat qulubuhum, aquelas pessoas que têm o coração inclinados para o Islã. Aqui uns mufassirin explicam que refere-se àquelas pessoas que vivem na fronteira de um Estado Islâmico. São pessoas que têm uma inclinação para com o Islã. Portanto, dá-se a essas pessoas para eles entrarem no Islã. Outros dizem que não, referem-se a novos muçulmanos. Novos muçulmanos, não é? Damos ele do zakat para ele sentir-se mais acomodado, não é? No Islã, independentemente dele ter ou não ter. Não é? Essas pessoas podem se dar ta'lif al-qulub, não é? Para ganhar mais o coração dele, e nós vamos ver passagens em que o profeta sallallahu alaihi wasallam deu tanto um novo muçulmano que ele saiu daí, foi informar o seu povo: olha, a religião de Muhammad é uma religião muito boa, ele dá e não tem medo de pobreza. Então, para cativar e ganhar os corações, nesta perspectiva, Allah subhanahu wa ta'ala aqui menciona mu'allafat qulubuhum, e ulamás trazem essa explanação. وَالْغَارِمِينَ وَفِي الرِّقَابِ, e na libertação de escravos, cativos, escravos ou cativos. No Islã, o Islã é uma religião que incentiva a liberdade, não é? Libertar escravos. O Islã não é religião de manter a escravatura. O Islã veio para acabar com a escravatura e não manter a escravatura. Por isso que vamos ver em várias penalizações no Islã, Allah diz libertar escravo, fakku raqaba, libertar escravo. Allah fala quando a pessoa acomete, por exemplo, o zihar. Você diz que eu não vou aproximar mais a minha esposa, não é? A penalização, você jura que ou diz que a minha esposa é como se fosse minha irmã, eu não tenho nenhum sentimento para com ela. Há uma penalização. Então, a penalização, uma delas, é libertar escravos, não é? Vamos encontrar vários exemplos que não me vêm exatamente aqui agora à mente, mas se nós formos a ver, existem vários momentos em que Allah subhanahu wa ta'ala diz libertar escravo, libertar escravo, libertar escravo. Então, quando se trata, há pessoas, a escravatura tinha uma certa norma. O escravo poderia comprar a sua liberdade, e
Como é que comprava a sua liberdade? Era um acordo que tinha com o seu amo. Se você me pagar tanto, você vai trabalhar, vai ganhar e vai me pagando. Depois de completar um certo valor, você está livre. Então, a pessoa trabalhava, mas nem sempre ele conseguia. Então, o zakat serve para ajudar a este mukatab, chama-se mukatab, para ele comprar a sua liberdade e estar livre. Os ulama explicam aqui, também enquadra-se a questão, não é, de todo o incentivo para comprar a liberdade de alguém. E a outra categoria, Allah subhanahu wa ta'ala diz, wal-gharimina, os endividados. Pessoas estão endividados, estão afundados na dívida, não conseguem pagar a dívida. Essas pessoas, a dívida dessas pessoas podem ser pagas através do valor de zakat. As pessoas trabalham, tentam, fazem tudo, mais alguma coisa, e eles não conseguem. Para libertar a pessoa desta dívida, o Sharia trouxe essa alternativa, não é, de pagar a sua dívida através do zakat. Aqui os ulama até explicam algo adicional. Por exemplo, você sabe uma pessoa que, se você for a dar ele dinheiro, ele não vai fazer aquilo que é o objetivo. Então você pode intermediar para fazer o pagamento. Entrega a ele, olha, paga a sua dívida. Paga a sua dívida. Ele tem que ter esta posse. No zakat é extremamente importante a posse. Só tem que ter, receber e ele ser dono daquilo. Então, você dá, ele recebe e agora canaliza para o pagamento da sua dívida. Uma das condições fundamentais no pagamento do zakat, é a posse. O receptor deve ter a posse daquilo que é o seu direito. E Allah subhanahu wa ta'ala diz ainda, wa fi sabilillah, no caminho de Allah, mujahid, está no caminho de Allah, pode receber o zakat, sendo necessitado, ele precisa, ele pode receber o zakat, mesmo sendo rico, sendo mujahid, poderá receber o abni sabil e os viajantes. Quais viajantes? Aquele viajante que é rico, chegou numa certa localidade, perdeu tudo, foi roubado, foi assaltado e não tem nada. Nesta situação, ele pode receber o zakat, recebe o zakat e continua a sua viagem. Alguns dizem, por ser rico, quando ele chegar à sua localidade deverá devolver aquilo que ele levou, mas não há nenhuma condição do gênero. Alguns dizem que é aconselhável fazer isso, mas a devolução, por ser rico, não é condição. Ele está numa situação, naquele momento é necessitado, por mais que seja rico, lá perdeu os cartões de crédito, tudo, débito que ele tinha, não tem nenhuma alternativa. Hoje até é fácil, você tem como pedir, ligar, pedir que faça alguma transferência para ti, onde estiver, ou para a pessoa que possa te ajudar, mas se ele não tiver alternativas do gênero, poderá receber o zakat e conseguir chegar ao seu destino. Não há nenhum impedimento ou nenhum problema quanto a isso. Nós falamos, se necessitar ter viajante, sim, é rico, está onde estiver, perdeu tudo, não tem como, serve o dinheiro de zakat para ele poder voltar ao seu destino. Allah diz é uma obrigação, não é? Quanto aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala legislou para os seus servos. Depois temos a questão daqueles que, tendo o zakat, não pagam o zakat ou não fazem o pagamento adequado, conforme falamos na nossa lição introdutória. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Allah diz: dê boas novas. Allah diz: bashara é dar boa nova, mas boa nova é quando é uma notícia boa. Allah diz: dê boa nova do castigo. Aqueles que não pagam zakat, só entesouram. وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, não gastam pela causa de Allah, pagando aqui o zakat. Allah diz: فَبَشِّرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ. Esta riqueza será derretida no fogo do inferno e será marcado, será estigmatizado nos seus flancos, não é? No corpo ele será marcado com aquela riqueza que ele entesourou e não pagou o zakat. Portanto, será essa consequência, para além do hadith que conjuga-se a este versículo, onde a riqueza será transformada numa serpente
que irá enrolar o pescoço da pessoa no dia de Qiyamah, de forma que ele não irá suportar, e esta serpente dirá: eu sou a tua riqueza, que você não pagou o devido zakat. Portanto, o zakat deve ser bem pago, e nós temos que saber que Allah legislou, assim como legislou o Salah, eu tenho que pagar o zakat 2,5% dos meus bens anual, valor anual, não é, do patrimônio líquido, e pagar o zakat. O que significa patrimônio líquido? Patrimônio líquido significa chegou o ano, completou o ano, não é? E você vai fazer as contas todas, o valor é tanto. Vamos dar o exemplo: 100 mil meticais, não é? Que você tem, total. Está acima do Nissab? 100 mil está acima do Nissab. Mas você tem contas a pagar. Então, este patrimônio ainda é bruto. Você tem contas a pagar. Você deve pagar as contas. For um comerciante, você tem impostos a pagar, você vai pagar os impostos. Você tem dívidas, você vai pagar a tua dívida. O remanescente tem as tuas despesas, não é? Despesa daquele mês que você está a pagar o zakat. Você tem a tua despesa é de 15, 20 mil meticais, você vai tirar daí. O remanescente não tem mais nenhum encargo, então isso chama-se patrimônio líquido. Tirar 2,5% do valor e entregar um desses 8 destinatários. Pode entregar um, pode entregar dois, pode entregar todos, pode partilhar por todos, não é? Mas, conforme dissemos, o zakat tem um propósito, que é tirar a pessoa da pobreza, da necessidade que ele está. Portanto, é exatamente assim como tem que ser feito o cálculo ou o pagamento do zakat. Uma outra questão que é relevante aqui, ainda neste âmbito que estamos a abordar, é relacionado a valores por receber. Por pagar, já falamos, e os ulamás ainda explicam algo na questão de zakat. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho dívida, minha dívida é grande, eu tenho dívida, eu importo mercadorias, tenho que pagar o meu fornecedor, ou comprei um apartamento, uma casa. A casa custa, vamos dar o exemplo, 100 mil dólares, o seu custo da casa. E você tem que pagar em prestações. Qual é a letra que você tem a pagar mensal? O pagamento da tua dívida é, por exemplo, 5 mil dólares. A dívida é de 100 mil, você tem que pagar 5 mil dólares. Um grupo do ânimo diz: trata de dívida, você não tem que pagar o zakat, você tem dívida, primeiro tem que liquidar a sua dívida. Mas outros trazem um detalhe acrescido aqui, que é relacionado à letra que você tem a pagar. Por exemplo, daquele mês que você está a pagar o zakat, apesar da tua dívida ser aquela, naquele mês a tua dívida não é 100 mil, a tua dívida é 5 mil. Então você tem que tirar aqueles 5 mil daquela letra para você não prejudicar os necessitados. Lá explicam, não é, este assunto, porque a tua dívida não é toda naquele momento em que você está a pagar o zakat. Você não tem dívida de 10 mil, a tua dívida é só 5 mil. Então, quando você estiver a fazer o pagamento de zakat, lá explicam que olha-se também nesta perspectiva. Quanto a dívidas mal paradas, você não sabe, você cobra, a pessoa não paga, você não sabe quando a pessoa vai pagar, e se você pagar o zakat daquele valor, por exemplo, alguém está a dever 100 mil meticais, você está a contabilizar o teu valor todo para o pagamento do zakat, você vê: o que eu tenho a receber de tal fulano é 100 mil meticais. O que você tem contigo é outros 100 mil, o que a pessoa tem a pagar são mais 100 mil, total é 200 mil. Se você for a pagar o zakat, 2,5% de 200 mil, quanto é que dá? 5 mil meticais. Mas você sabe que aquele bem não vai me pagar agora, vai chegar até próximo ano para pagar o zakat, aquele bem não vai me pagar. E se você sempre contabilizar uma dívida mal parada, você está pagando o zakat de um dinheiro que você nem sequer vai receber tão já. Então, vai em conformidade do hadith, onde o profeta disse: não deixem que o zakat consuma os vossos bens. Então, você está sempre a pagar zakat de um valor que você não tem esperança de receber. Diferente daquele valor que você ganhou neste ano, a pessoa ainda não te pagou, mas você sabe, daqui um mês, 2 meses, 2 semanas, 3 meses, ele vai me pagar.
você tem opção. Qual é a opção? Ou paga agora o que você tem a receber, ou você paga quando ele te fazer o pagamento. Quer dizer, você paga o zakat do valor que você já tem, 2,5%. Quando a pessoa te pagar o que tem a pagar, você volta a pagar 2,5% daquele valor que você tem a receber, que obviamente vai ser diferente daquilo que você tem a pagar. Portanto, o ulama aconselha que se é uma dívida que você não tem esperança de receber, você só vai pagar, não tem como contabilizar, não está na tua posse, você não tem poder daquilo. Então você vai pagar o zakat deste valor somente no momento em que você receber. Quer dizer, esses anos todos, vai ficar sem pagar o zakat? Obviamente vai ficar sem pagar o zakat daquilo, porque você não recebeu. Você não recebeu, não tem posse daquilo, não tem como você fazer o pagamento deste zakat. Portanto, estas são questões relacionadas, né, a princípios que não temos como abordar todo este capítulo. Um capítulo, para não falar da sua complexidade, é um capítulo vasto, mas essas são linhas mestras que nós temos para entender como é que nós temos que fazer o cálculo do nosso pagamento de zakat. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq de cumprirmos com este pilar na íntegra. Inshallah, na próxima lição vamos contar um incidente que Allah menciona no Corão, qual foi o resultado daquele grupo de pessoas que decidiram que não iam contemplar os necessitados na colheita e naqueles bens que eles tinham. Allah menciona uma passagem no Corão extremamente interessante que inshallah iremos mencionar na próxima lição. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.